21, terminando no deserto. A mudança foi muito mais complicada do que esperávamos. Em primeiro lugar, tudo parecia estranho para nós no Tennessee. Eles falavam um idioma diferente lá. Pelo menos era o que parecia no começo. Decidimos que poderíamos pedir até 3 vezes que a pessoa repetisse o que estava dizendo, pois mais que isso pareceria grosseiro. Embora nossa vida na Califórnia não fosse perfeita, pelo menos sabíamos conviver lá. Los Angeles é uma cidade razoavelmente plana, com poucos aclives. E Nashville não havia nada plano. A cidade toda localiza-se em colinas. Quando eu perguntava a uma pessoa estranha se eu deveria seguir o sentido norte para chegar aonde eu queria, ela ria e dizia: Nashville não existe norte, nem sul, nem leste, nem oeste. Há algumas ruas que correm nas 4 direções. Constatei que isso era verdade. Muitas ruas não apenas mudavam de direção, mas também de nome depois de alguns quilômetros. E quando perguntávamos o caminho, as pessoas não usavam palavras como norte ou sul. Não informavam números nem nome de ruas, porque nem sempre haviam placas de sinalização. Diziam mais ou menos isso: siga aquela rua e vire à direita depois que passar por uma pastagem de gato. Quando vir um caminhão vermelho estacionado à esquerda, vire a próxima rua à direita. Assim que passar pelo local onde ficava o mercado da colina, vire à esquerda. Gado? E se o gado estivesse passando em outro lugar? Caminhão vermelho? E se o motorista tivesse ido embora com ele? Onde ficava o tal mercado da colina? Sei que parecem coisas pequenas, mas pelo fato de sempre ter tido um bom senso de direção, foi bastante complicado e me perdi a maior parte do tempo no meu primeiro ano naquela cidade. Na época não existia GPS, tínhamos mapas, mas muitas ruas não eram mencionadas neles. Em Los Angeles, sempre sabíamos qual era o caminho para o norte por causa do oceano. Se o oceano estivesse à esquerda, estávamos indo em direção ao norte. Agora não havia nada disso. Não havia oceano para nos orientar. Em Los Angeles podíamos sempre chegar à praia em cerca de 30 minutos, fora do horário de pico. No horário de pico, levávamos 4 horas. Não importava que só não houvesse horário de pico entre as 11 da noite e as 4 da manhã. E não importava também que estivéssemos quase sempre atarefados demais para ir à praia. Era reconfortante saber que havia praia se quiséssemos ir até lá. Morei a maior parte da vida perto da praia, de modo que fiquei ansiosa quando nos mudamos para uma cidade localizada a pelo menos 8 horas de distância do mar. Para chegar lá, tínhamos de gastar tempo e dinheiro. Por mais que os outros dissessem, os lagos não eram iguais às praias. Quando chegamos a Nashville, éramos muito cautelosos e desconfiávamos de tudo. Ao descer do carro na mercearia, eu me pegava percorrendo o estacionamento inteiro com um olhar desconfiado para ver se havia alguém portando uma arma. Depois vinha saber que provavelmente todas as pessoas no estacionamento, bem como na loja, portavam armas. O porte de armas era legalizado e o povo as usava para proteger-se e não para atirar em pessoas inocentes como fazem os bandidos. E aquela era uma diferença importante. Os meses antes de partirmos de Los Angeles, uma mulher fora morta a tiros quando estava entrando na mercearia perto de nossa casa, a mesma que costumávamos frequentar. O crime ocorreu às 10 da manhã de um dia de semana. As pessoas eram baleadas e mortas enquanto dirigiam um carro na via expressa, e eu temia pela vida de meus filhos quando Christopher levava Amanda de carro para participar do grupo de jovens nas quartas à noite. Um amigo próximo fora baleado em frente à sua casa em plena luz do dia quando foi pegar a correspondência na caixa de correios na beira da calçada. Tudo isso era causado pela violência de iniciação de bandidos.
Para fazer parte da gangue, a pessoa tinha de matar alguém. Em Franklin, Tennessee, enquanto eu voltava para casa numa estrada de mão dupla, quando o dia já estava escurecendo, um dos pneus do carro furou. Parei no acostamento para ligar para o autoclube e pedir ajuda. Mas não sabia dizer onde eu estava. Seria em algum lugar da Highway 100, perto da pastagem de gado, depois de um caminhão vermelho, um pouco antes de onde ficava o mercado da colina. Hoje, fazendo uma retrospectiva, penso que eles sabiam exatamente onde eu estava, mas não consegui completar a ligação porque 2 homens pararam uma picape atrás de mim, desceram e caminharam em direção à janela do motorista. Vou morrer aqui, pensei. Não acredito que deixei a violência dos bandidos de Los Angeles para ser morta a tiros no acostamento de uma estrada em Nashville e meu corpo ser escondido no mato do outro lado. Abri o vidro para implorar por minha vida, mas um dos homens disse: "Boa noite, madame. Vamos trocar o pneu para a senhora." "Sério?" perguntei sem acreditar. "Claro. Abra o porta-malas", ele disse. Os homens pegaram o macaco e trocaram o pneu. Desci do carro e vi que cuidaram de tudo com a maior rapidez. Fiquei imensamente grata. Peguei um dinheiro na bolsa para oferecer a eles, cheia de boas intenções em pagar pelo serviço. Mas os homens não aceitaram e pareceram surpresos por eu ter imaginado que aceitariam algum pagamento. A atitude dos 2 homens, percebi depois, mostrou-me como era o povo de Nashville. As pessoas eram sempre bondosas e dispostas a ajudar os necessitados. E aquela bondade era verdadeira. Eu tinha ouvido dizer que Tennessee era chamado de Estado dos Voluntários, mas não sabia qual era a extensão disso. Como poderia haver um estado inteiro de voluntários? Eles se apresentavam para ajudar todas as pessoas em todas as situações, dia após dia. Voluntariado fazia parte deles, para dizer o mínimo. Era impressionante. Quando chegamos a Nashville, era verão e o tempo estava terrivelmente quente e úmido. Disseram que aquela era a pior onda de calor em 100 anos. O nosso ar-condicionado não estava funcionando. Estávamos encharcados de suor às 8 da manhã, quando abrimos as portas para a chegada dos móveis. Ficou claro que os homens da transportadora também detestaram saber que o ar-condicionado não estava funcionando. Sentíamos calor em Los Angeles, mas era um calor seco, muito diferente. Então, imediatamente começamos a fazer comparações. Além disso, faltava uma parede externa no quarto maior com banheiro privativo que estávamos construindo para o meu pai do lado de fora da casa. Havia apenas um plástico grosso pregado no batente. Um detalhe, talvez, para o povo do Tennessee, que não vivia apavorado, mas um grande problema para alguém de Los Angeles. Ligamos para a casa da tia Jen, onde papai estava hospedado até nossa mudança, e dizemos que ele precisava aguardar mais 2 semanas até a parede ser construída. Ele estava com quase 80 anos e não aguentaria um calor tão forte. O verão finalmente terminou e chegou o outono. As folhas do outono eram tão lindas que nos deixaram boquiabertos. As tempestades do outono pareciam sacudir a nossa casa. Nunca tinha ouvido trovões tão fortes e assustadores como aqueles. Depois da tempestade, porém, o tom de verde do gramado e das árvores era espetacular. Na manhã do Halloween, presenciamos a primeira tempestade de neve. Contaram-nos depois que foi a pior nevasca de décadas. Nem sequer sabíamos o que era uma nevasca. A nevasca foi tão forte que quando nos levantamos na manhã seguinte, tudo do lado de fora da casa estava coberto de gelo reluzente. Todos os galhos e folhas das árvores estavam totalmente cobertos de neve.
assim como os arbustos, as estacas da cerca, a rua e a soleira. Tudo era branco e o gelo brilhava. A cena era linda demais, como num conto de fadas. A cidade estava coberta de gelo e nós e nossos vizinhos também. As árvores derrubadas pela nevasca tombaram nas ruas de modo que mesmo que quiséssemos sair de casa, não poderíamos ir a lugar nenhum. Tombaram também sobre a fiação elétrica e quase todas as casas ficaram sem luz. Não possuíamos gerador e sem eletricidade o aquecedor não funcionava. Para nos aquecer, acendemos uma lareira na cozinha, mas o frio era tão forte que precisávamos ficar muito perto dela para receber um pouco de calor. Não possuíamos edredons ou pijamas de inverno. Tínhamos cobertores leves da Califórnia e roupas que eram quentes para a região de Los Angeles. Começamos a congelar no frio e tínhamos de cozinhar os alimentos acima do fogo da lareira. Estávamos totalmente despreparados. Assim que pudemos sair de casa, Amy Grant convidou-nos para permanecer em sua casa até a energia elétrica ser restaurada. Os hotéis também estavam às escuras, e os que tinham energia elétrica achavam-se super lotados. Felizes, aceitamos a oferta de Anne. Ao chegar à sua casa, vimos que todos os cômodos estavam cheios de pessoas com o mesmo problema. Tão logo foi possível voltar para casa, Michael e eu acordamos cedo, certa manhã, e ficamos conversando na cama sobre tudo o que precisava ser feito e consertado na casa. Eu disse, pelo menos o pior já passou. O que mais poderia acontecer? Meu conselho é que ninguém nunca diga essas palavras. Sou tão confiantes, muito semelhantes a uma pergunta em busca de resposta, pois no minuto seguinte ouvimos uma explosão enorme acima da sala de estar, seguido de um estalo gigantesco. Então, quase imediatamente, um líquido cor-de-rosa começou a pingar na casa inteira. O teto do quarto de minha filha havia desabado. Pela graça de Deus, ela dormira na casa de minha irmã naquela noite. A energia elétrica demorou muito para voltar. Quando finalmente conseguimos sair de casa para fazer compras na mercearia, o local parecia uma zona de guerra. A cidade inteira arregaçou as mangas para ajudar. E quando, anos depois, houve uma espécie de dilúvio que destruiu um sem números de prédios e casas na região de Nashville, o governo não enviou a Guarda Nacional para ajudar, pois os habitantes do Tennessee ajudaram a todos os desabrigados. Franklin Graham compareceu com sua enorme equipe, a Samaritan's Purse, uma das maiores organizações de voluntários que já existiu, e organizou equipes na cidade para derrubar as propriedades danificadas, limpar a área, borrifar produtos contra mofo e reconstruí-las. Meu filho colaborou com eles. Jamais vi o povo do Tennessee deixar de ser bondoso e prestativo. Eles sempre agiram dessa maneira. Ainda assim, cada um de nós teve de adaptar-se às coisas diferentes do Tennessee e lidar com elas. Eu tinha a sensação de ter saído do Egito rumo à Terra Prometida, mas, no final das contas, ter ido parar no deserto. Não estou fazendo nenhum julgamento sobre o povo de Los Angeles ou do Tennessee. Foi uma experiência pessoal. Meu marido e meus filhos tiveram dificuldade para adaptar-se. Sentíamos-nos deslocados, sem pertencer àquele local. Perguntávamos: cometemos um erro? Ouvimos realmente a voz de Deus? Ele nos conduziu a pastos verdes? Haverá futuro aqui? Sentiremos um dia que estamos em casa e que pertencemos a este lugar? Mas eu sabia, sem sombra de dúvidas, que fora Deus quem nos chamara e tornara tudo possível. Apesar de Nashville ter mais igrejas que qualquer outra cidade do país,
e frequentamos algumas, não encontramos nenhuma semelhante à nossa igreja em Los Angeles. Sentíamos saudade dela, e esse era o problema. Em nossa jornada pelo deserto, precisávamos deixar para trás todas as coisas de que gostávamos em Los Angeles e aprender a gostar somente da presença de Deus conosco onde quer que estivéssemos. Aprendemos que o Senhor deseja toda a nossa atenção, porque o deserto é o lugar onde Ele nos prepara para o futuro que Ele nos reservou. E tivemos que aprender que não podemos receber tudo o que Deus tem para nós se não andarmos muito próximos a Ele. É por isso que Deus deseja nos levar a lugares aonde não podemos ir sem a sua ajuda. A experiência no deserto não diz respeito a um lugar tanto quanto a condição do nosso coração. Deus nos leva a uma situação de deserto quando deseja tirar o Egito de nosso coração. Eu tinha muito Egito no coração. Desejava ter coisas e experiências de Los Angeles. E Deus queria que tudo aquilo fosse embora. Para ilustrar o que se passava em meu coração, comecei a ressentir-me de meu marido e de Deus, por terem me levado a um lugar onde tudo fora tirado de mim. Talvez eu conseguisse lidar melhor com a situação se tivesse 30 ou 40 anos. Mas completara 50 antes da mudança. E naquela idade era difícil deixar para trás tudo o que me era familiar. Sentia cada vez mais que a minha vida estava terminando. Na verdade, porém, um novo e maravilhoso período em minha vida estava apenas começando, só que eu não conseguia enxergá-lo. Sabia que havia mais segurança para os meus filhos no Tennessee, embora a transição tivesse se dado na pior época da vida deles. Meu filho matriculara-se no último ano do ensino médio em Nashville, momento em que os alunos já haviam feito amizades e não estavam dispostos a ter como amigo um estranho vindo de uma terra estranha como Los Angeles. E minha filha estava começando o ensino médio, quando as panelinhas de amigas de longa data já estavam formadas. Agradeci a Deus o fato de a filha de minha irmã ter a mesma idade de Amanda, e apesar de não frequentarem a mesma escola havia mais de um ano, passarem quase todos os fins de semana juntas. Ainda assim, foi uma transição difícil para as duas famílias. Michael e eu imaginávamos o que aconteceria a seguir, que só descobrimos depois de 2 curtos meses.